Revolucionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus queridos! Estamos aqui em mais um episódio do Abradcast, o podcast do ecossistema que mais cresce nesse Brasil, que é o ecossistema de marketing digital da Abrad. Hoje estou aqui com o meu eterno presidente, vive no meu core. E aí? Tudo bom? Vive no meu core. Obrigado pela presença. E Tão eterno que tô até vestido de Lucas. Preciso dizer, isso é sinergia, tô meu alinhado amigo. assim, não é porque eu escolhi, é porque... A conexão é forte. É isso. E Pércio Oliveira, Isso aí. da Backlinks Global, obrigado pela presença. Olha, quem conhece o Pércio não imagina, pela humildade desse cara, tamanho da carreira dele. Ele passou por grandes empresas, Big Techs, vai contar um pouquinho pra gente. Agora está liderando um negócio estratégico para as agências, né? E aí, esse é o tema da nossa conversa, do nosso papo de hoje, né? Inteligência artificial como ferramenta estratégica para as agências, né? Pércio, por favor, fale um pouquinho da sua trajetória, empresas, você trabalhou com telecom, né, lá atrás, e aí depois veio para Big Techs, Google e tudo mais, então... Per favore. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite aí de estar com vocês, estar com amigos aqui do mercado, né, cara? Lucas, Carlão. Tá aqui no podcast da Abrad, super bacana, porque eu acompanho a Abrad há muitos anos. Na época de Big Techs eu já frequentava a Abrad e tudo Legal. mais. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês, batendo esse papo gostoso, falando um pouco da carreira, da história, desse relacionamento que a gente tem aí de mercado. Falando da minha história, cara, eu passei assim por muitos anos no mercado de telecom, passei por Big Techs, mas tem um fun fact interessante, porque quando eu falo disso, muita gente fala assim, caramba, né, o cara, trabalhou em Big Tech, então veio de ITA, fez engenharia, conta quantas bolinhas de ping-pong cabe dentro de um truck. Não. Cara, o meu background veio de família humilde, de classe média baixa, estudei em colégio público, consegui fazer uma formação técnica de processamento de dados, que eu não quis seguir, porque eu achava que era muito complicado para mim, mas que me ajudou muito depois. Quando você olha para o retrovisor, você vê, olha, aquele ensinamento agregou bastante. Apenas um latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior? Exatamente, só saíram do interior. Mas, e aí, cara, quase ninguém sabe também, assim, comecei muito cedo no esporte. Então, eu fui atleta federado, tal, joguei basquete durante... pela estatura, né? Comecei com Pela 13 altura. anos. Quanto você tem de altura? Não sou tão alto não, cara. Mas Tenho pro 1,90 m. basquete, né? Era o quê? Pivô? Eu era alarmador, cara. Eu tenho 1,90 m. E pra você ver, assim, quando eu fui ficando mais velho, eu fui vendo que eu falei, cara, tô ficando muito baixo pra isso. Acho que não vai dar bom, não. Verdade. É melhor eu buscar outra coisa. 1,90 m é baixo pro basquete. Baixo, né? Eu tenho amigos hoje de 2,7, 2,10 que eu olho pros caras isso aí. é engraçado, né? Meu Deus. Então eu comecei como atleta, e aí, obviamente, isso com 13 anos e tal, e fui estudando, trabalhando, aí a gente fala da carreira, mas eu acho que o legal de tudo isso é que os valores que eu aprendi nessa época como atleta que nortearam a minha carreira aí até hoje, cara. Eu acho isso que é Esporte muito dá legal. muita disciplina. Muita disciplina, muito Hierarquia. entendimento, hierarquia, trabalho em equipe, Trabalho em equipe. saber celebrar as vitórias e lidar com as derrotas, cara. Muito bom. Isso foi um aprendizado muito bom aí que eu tive na vida aí, cara. Legal. E um pouco disso, um resuminho aí. Legal, muito bom. E agora me fale então da Backlinks Global. Você como Global Sales e Marketing. Por favor. Vamos lá. A Backlinks é uma história muito legal. Eu gosto de contar a história da empresa. Na verdade, ela foi fundada pelo meu sócio, Gustavo Cáceres, amigão. Gustavo, tamo junto, hein? O Gustavo, a gente se conheceu, olha que louco. Trabalhava
passei na parte de Big Tech, depois não sei se a gente volta nisso, mas quando eu trabalhava Aproveita para contar. Então vou pegar a história inteira. A história É. começou o seguinte, eu trabalhei muitos anos no mercado de telecom, foram 10 anos na Nextel, só trabalhei na parte de marketing, gerando negócios para canal direto e indireto. Depois saí, fui morar fora, fiquei em Londres estudando, fiquei um ano fora. Quando eu voltei, fui para Vivo, área de canais também, mas aí com uma área mais de dados, a parte de análise de indicadores comerciais. Saí, fui convidado por um ex-diretor da Nextel para ir para a Vodafone. A gente estava trazendo a Vodafone para o Brasil, mas não era para vender telecom, era para vender dados. Então era uma coisa que incipiente, estou falando de 2012, 2013. Então a gente estava no 4G aqui ainda, tal, vendendo soluções de M2M, que é machine to machine, que o mercado fala, né? De rastreamento veicular, ou o que hoje é super popular, que são as maquininhas de crédito e com transmissão de dados. Então você usava a maquininha que ela tem um chipzinho lá dentro que está trafegando dado. Sim. E naquela época estava começando a ter o boom das maquininhas e tudo mais. Então a gente trabalhou ali. Quando eu saí da Vodafone, eu tinha passado por aquela experiência de morar fora, na Inglaterra e tudo mais. Teve um intervalo ali que eu abri um negócio na área de educação. E aí, naquela época eu era casado, então tocava esse business com a minha esposa, com a minha ex-esposa. Foi super legal. Era como se fosse um Uber da educação. O pessoal gosta de fazer esse tipo de associação, né? Sim. E a empresa ficou aberta por 7 anos, foi muito bacana e tudo mais. Mas eu vi muita coisa lá fora e eu tinha estudado a parte de marketing digital. Que aqui no Brasil... todo mundo falava muito, a gente já estava num nível legal, a gente estava no 4G ali, né? Então... Que ano? Estou falando 2012, 2013. Okay. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou focar nas Big Techs. Então eu falei assim, vou tentar IBM, Microsoft, Google, Facebook, vou tentar. E foquei nisso aí, acabei sendo chamado para trabalhar no Google. Eu fui chamado para trabalhar no Google na divisão de agências, né? E aí eu lembro que eu tinha uns amigos, cara, o pessoal, caracas, bicho, o que você fez? Quem que você conhece lá dentro do Google? Como é que você entrou lá? Eu falei, cara, pois é, né? Mas é o conjunto de fatores, né? Então, assim, eu tinha, para a necessidade que eles tinham naquele momento, eu acho que sabe aquela coisa que você bateu com as 10? Então, assim, Sim. eu tinha experiência de marketing, e não era só de marketing digital, era experiência de marketing que eles queriam, né? Então, por quê? Porque se falava muito no marketing digital, mas eles queriam alguém que tivesse uma abrangência maior. Sim, uma visão mais estratégica. Uma né? que era muito complementar. Por quê? Porque o time no Google era muito jovem. Sim. Eu era o mais velho do time quando eu entrei, né? Então, assim, a média de idade lá da galera era 25 e eu já estava com 30 e pouco. Então, juntava a experiência, eu tinha uma boa formação, já tinha morado fora, também já tinha experiência de liderança, então já tinha sido supervisor, coordenador, gerente de marketing e tal, e juntava o conhecimento técnico de marketing digital que eu tinha estudado fora. Então, acho que isso era o conjunto para aquele time que eu fui atuar, que era um time de agências. Então, a gente cuidava de agências do segmento SMB, Brasil, e a ideia era um hunter de agências. Então, eu ia atrás das agências, via, obviamente, agências que já estavam atuando com campanhas de Google. A gente entrava para ajudar a agência a trabalhar com os produtos do Google e ela se certificar para ela conseguir garantir a qualidade da entrega final para o cliente dela. Uhum. Qual que era o gap que tinha naquele momento? As agências, muitas vezes, tinham campanhas, conseguiam pegar campanhas grandes, mas ela não detinha o conhecimento técnico, a campanha às vezes não performava, e aí o cara chegava para o cliente dele e falava, o Google não é muito bom para você. Sim. E aí sobrava para a empresa, né? Então, o nosso processo era de meio que evangelizar a agência, de dar treinamento, suporte, capacitação, acompanhamento, levar o cara para certificação, trazer esse cara para fazer evento dentro da sede do Google e tudo mais, fomentar negócio para ele. Então, passei um tempo hunter, dali eu tive uma promoção vertical, virei um farmer. Por conta de bom desempenho, abri uma oportunidade para ir para uma área de parcerias estratégicas. Aí eu passei nesse processo seletivo, durou mais ou menos uns 3 meses esse processo. Interno. Em processo interno. Aí é uma mudança de chave. Por quê? Porque enquanto agências, eu estava lidando com o público de agências SMB. Uhum. Na área de parcerias, eu fui para uma divisão de automação de campanhas, então uma área que era um escopo mais técnico, com grandes empresas. Então, aí eu estou falando de Hotmart, Mercado Livre, Itaú, de fazer campanha com grandes empresas, grandes players do mercado mesmo, projetos de long term, né?
E para desenvolver automação e fazer um projeto que fosse win-win. Então, vamos pegar um exemplo que foi muito bacana que a gente fez, que era da Hotmart. Acho que pode falar aqui o nome, né? Ah, sim. Depois a gente manda o boleto. Boa. Aí eu repasso pro Lucas. Mas o que acontece? Era um projeto legal, acho que vale a pena falar, porque a nossa audiência acho que tem muito empreendedor, muito cara do digital, Sim. e que acaba atuando com esse tipo de marketplace, né? Então, na época, sei lá, acho que a Hotmart tinha uns 80 mil sellers, e o seller vende tudo, tá? Então, é o cara que vende o e-book, o CD, vende algum tipo de material digital e tudo mais. O CD denunciou. Pois é, não. Naquela época vendiam e muitos, cara, muita Eu já muito tive dinheiro. Discman. E olha que era moderno, hein? Claro. Discman, eu tinha um anti-choque, porque o Discman não podia mexer, né? Se mexia, ele parava, ele travava aquela bodega. Não dava pra andar de Eu bike. tinha um Mas anti-choque. é que aí você vai falar com o Lucas e vai falar, não sei o que é isso, mas eu sei o que é MP3, que ele já é outra geração, entendeu? Depois peguei Não, também. eu sou mais novo que o Lucas. Né? Eu falo, é desgastado, menino. Muito sol na cabeça. Correndo demais. Andou com o pneu murcho, né? Mas vamos lá. E aí, a ideia era o seguinte, então você pega um marketplace desse, que tinha muitos sellers, mas esses caras, eles só vendiam dentro da plataforma. Então, obviamente, quem comprava tinha que conhecer a plataforma da Hotmart e não era tão conhecida naquela época, estou falando 2015, 2016, tal, 2017. E nesse período ali, então, o que a gente fazia era levar uma automação, desenvolver uma automação dentro da plataforma para que aquele pequeno seller, que às vezes não tinha grana para pagar uma agência, e a grana que ele tinha de mídia, se fosse R$200, R$300, era só para mídia, ele não podia pagar alguém para fazer alguma coisa. Então, ele usava aquela grana para impulsionar uma campanha, uma pequena campanha geolocalizada, que ele punha uma palavra-chave e fazia isso dentro da plataforma, mas ela rodava no ambiente do Google. Então, ele conseguia captar cliente fora também. Sim. Então, isso era legal porque para o cliente, para o cara que é o anunciante ali, né, que é o seller, ele conseguia vender mais, então ele não dependia só da venda interna. Se ele vende mais, a Hotmart ganha, porque a Hotmart ganha um percentual, e se ela está vendendo com o Google também ganha. Então, eram projetos assim que a gente trabalhava. Trabalhei com grandes empresas no mercado, fazendo um monte de estruturação, e eu fazia muitos eventos com esses big players do mercado para levar esses caras para um evento interno uma vez por ano dentro do Google, 2 vezes por ano dentro do Google, e trazia cabeças de chave de algumas áreas, né? Então, trazia um cara de IA, trazia o cara do Waze, trazia o cara do YouTube, para falar do business do Google para esses caras. E aí, esses empresários falam, pô, quero estar nesse jogo aqui, quero jogar junto com o Google, quero entrar nesse modelo de parceria. E aí, o evento era para isso. E algumas vezes convidei o Belfort, que era o Head Latam de Waze, e um dia ele chegou para mim e falou, Pérez, é o seguinte, cara, saúde, estou aqui para a gente ver os eventos que a gente está fazendo aqui na área de parcerias aí de automação, que você faz, tá? Eu venho aqui, legal, eu vou começar uma área de parcerias para a Latam, começando aqui pelo Brasil, e criar alguém para tocar o negócio. E lá dentro tem muito essa cultura, né? Ele falou, estou te fazendo oferta, se você achar que é legal, conversa com a sua chefe e aí vamos embora. Deu bom, eu achei, pô, puta desafio, e lá a estrutura muito é assim, ele falou assim, cara, o seu time é você, tá? Então você começa o business, feel free, faz do seu jeito, a gente vai negociar aqui o que é, tem as metas claras, mas você tem autonomia para tocar, isso é muito bom, essa é a diferença muito de uma Big Tech, de uma telecom que eu trabalhei, né? Sim. Então, você vê, os modelos, né, são bem diferentes. Tem uma cultura mais de times ágeis, né, squads, né? E você possivelmente poderia montar os seus squads. Poderia, que era o objetivo futuro crescendo, que foi o que aconteceu. E aí a gente vai chegar lá no Gustavo. Mas o legal é isso. Então você vê que você tem essa liberdade, começa o negócio, o negócio foi crescendo e tudo mais. E aí a gente tinha que expandir para a Latam. Só que o problema era, para expandir para a Latam, eu tinha que ter alguém para treinar os times operacionais de Latam. E quando a gente fala de Latam, tem uma coisa que quase ninguém sabe, mas assim, o espanhol não é igual para todo mundo. Então, quando você pega um chileno, é diferente da Argentina, que é diferente da Colômbia, que até mesmo do espanhol, né? Porque você pode ter o espanhol que é o cara... Não, o espanhol da Espanha, Catalunha, é outra coisa, é bem diferente. Aqui na América do Sul a gente se vira no portunhol, mas na Espanha... Olha o que aconteceu. Aí, conversando com meus pares do mercado, que já atendiam Latam, os caras falaram assim para mim, cara, o melhor espanhol
o que se adapta com todos é da Venezuela. Falei, pô, bingo, vou procurar alguém. Comecei a abrir o processo. Eu também não sabia. E aí, putz, pintou o Gustavo. O Gustavo já tinha agência de marketing, estava morando aqui no Brasil, procurando emprego. Ele tinha uma agência dele de marketing que ele trabalhava lá na Venezuela, mas estava saindo da Venezuela vindo para o Brasil. E aí, putz, legal, começamos a trabalhar junto. Poxa, aí ficamos 3 anos trabalhando junto, então nessa época já tocando no Waze. E aí ele fazia a parte de treinamento, capacitação dos times, né, dos parceiros, né, dos resellers de Latam. E a gente ficou amigo e tudo mais trabalhando. Pós-pandemia, a gente viveu um período meio ruim, né? Porque, assim, imagina, a gente está falando do Waze Ads, propaganda dentro do Waze, num momento de pandemia que você vivia o hashtag Fica em Casa. Então, ou seja, a empresa foi muito bacana, segurou a gente um bom tempo, o business, para você ter uma ideia, eu lembro que na época a gente chegou assim, eu tenho o meu dashboard assim, 0 faturamento. 0. Parou tudo. Só que, inversamente proporcional, aconteceu no Google, que cresceu. Sim. Porque tá todo mundo em casa, a primeira semana, todo mundo, aquele susto, ninguém sabia o que ia fazer, pararam campanha, na semana seguinte, era as empresas dobrando o faturamento. Claro, era o único jeito de vender. O único jeito de vender, começaram a dobrar. E aí o Waze caindo e subindo. Até aí teve a primeira onda, acabou, começou a voltar, lembra? Então teve a segunda onda, mas um pouco mais, a gente já estava usando máscara, aquela coisa toda, mas o business demorou para engatinhar. E a gente trabalhando e tal. E eu fui só entender depois por que a área acabou com o passar dos anos, né? Porque em um determinado momento falaram, galera, vai acabar a divisão global do Waze e é isso. Então, a gente tem um processo interno de realocação lá e tudo mais. Caramba, mas é uma área que eu tinha acesso, né? Eu tenho rentabilidade e tal. Fiquei pensando, o que aconteceu? É que quando a gente olha para a gama de produtos do Google, se você olhar, então a gente tinha ali a parte de ads, você tem a parte da rede de display, você tem o YouTube, você tem Merchant Center, e aí você tinha o Waze, que era um cara que estava deslocado ali, que era de fora. Sim. Quando teve a pandemia, obviamente o board lá em cima já olhou estrategicamente e falou, cara, o único que está fora do portfólio, que não é um serviço de self-service dentro da plataforma, é o Waze. Os caras falaram, vamos desenvolver. Então, durante a pandemia, e até um pouco depois ali, eles foram desenvolvendo para jogar a plataforma dentro do próprio Google, né? Quando você vai comprar um display, você escolhe. Dentro do inventário. Você escolhe o que você compra. E jogaram para dentro, quando o negócio funcionou, aí a área acabou globalmente, né? Estrategicamente, se for pensar, faz sentido, porque é uma forma de monetizar. Saí, fui para o mercado e, obviamente, rapidamente fui absorvido pela Tunet, que é um parceiro que eu conheci ainda na época de Google, das parcerias estratégicas. Era um player que trabalhava com a parte de transmissões, então monitoramento de transmissões. Quando você fala rápido, mas é Tune Ad. É Tunet. Tune de tunar. Como se fosse rádio. Não, é de tunar mesmo. Tipo, imagina o Velozes e Furiosos, dá um tuning, você dá um... ok. Tá. Então você dá um booster no Ads. Ok, entendi. Eu estava com outra coisa. Mas faz sentido o que você pensou, faz sentido. Sim. É porque existe inclusive um serviço de streaming tuning, né? Que é de rádio, né? Sim. Tem, existe mesmo streaming. E aí a Tunet, ela monitora, né? Ela fica monitorando transmissões, monitora rádio, TV, streaming. E quando eu falo TV, eu estou falando TV aberta, TV fechada, TV conectada. São diferentes também. E aí, obviamente, trabalhei e tal, não sei mais. Nessa época, o Gus já estava atuando, ele já tinha pivotado o negócio dele, que era um serviço de conteúdo, e aí começou a ter procura, isso fora do Brasil, tá na Espanha e tudo mais, por publisher, começou a conectar com publishers, e foi fazendo as conexões lá fora e tudo mais, o negócio foi ganhando corpo, aí a gente conversava muito, naquela época ele falou, o negócio tá indo, a gente trocava ideia, falou, segue aí, faz isso, faz aquilo e tal. E aí uma hora ele falou, cara, a gente fala toda hora, você ajuda pra caramba e tal. Toca essa porra aí pra mim aqui no Brasil. Falando palavrão. Toca aí pra mim aqui no Brasil. Toca essa porra aí. Vamos falar. Fala. Aí eu falei, beleza. Vamos embora, né? E eu falei, tô na Tunet aqui. Ele falou, não, troca aí. Você conhece as agências, porque eu já conhecia a galera e tal. Eu falei, então, beleza, vamos tocando. E aí, foi tocando, a coisa foi crescendo aqui no mercado brasileiro e tal. E aí, no ano passado, a gente conversando, ele falou, cara, ele me chamou e falou, a gente já tá junto faz tempo e tal.
quero te trazer para o negócio, quero você ficar junto ali. Então, entrei para assumir uma parte ali de marketing e vendas, né? Mas agora a gente já olhando para o mercado global ali, né? Obviamente, a gente tem a sede aqui, a sede hoje é Brasil, mas o escopo de atuação hoje já está em 63 países, né? Então, e aí a gente começou com essa ideia mesmo, né? O business começou na ideia do Gustavo lá atrás, era de alcançar os publishers, e depois a gente percebeu que tinha uma oportunidade de democratizar esse acesso para as pessoas, né? Para as marcas anunciantes, para as agências também, que não conseguiam chegar nesses publishers, né? E aí tem muita gente que confunde o nosso trabalho até com PR, né? E fala assim, poxa, mas eu tenho um cara de relações públicas que faz isso. Eu falo, sim, é verdade, eu também tenho. Inclusive, nós na Backlinks a gente também. Só que são visões diferentes, porque quando você pega o Relações Públicas, ele basicamente ele vai ter conexão às vezes com algum publisher, pode ter com 5, com 10, eu já vi cara que tem conexão com 20 publishers, mas é um escopo limitado de publishers. E ele vai ter essa relação por quê? Porque quando você contrata ele, basicamente você está pagando um salário para ele ali, um valor X para ele de consultoria, e ele tem que encaixar essas matérias em algum lugar. E ele faz isso como um encaixe mesmo. Então ele tenta pegar a matéria. No relacionamento. O meu cliente está lançando uma loja nova. Cara, não dá para colocar, estou lançando uma loja aqui em Curitiba, pô, dá para fazer uma matéria e tal. Se for interesse do veículo, o veículo fala, beleza, daqui que eu. Mas se não for, eu falo, cara, para mim não me interessa. É o trabalho de PR, né? Só que o PR vai além. Por que eu tenho PR? Porque eu não preciso para publisher, mas eu preciso para fazer rádio, eu preciso para fazer TV, eu preciso para uma cobertura de evento, né? Que é diferente o contexto. E quando eu trago para o nosso negócio da Backlinks, a Backlinks ela tem um portfólio que não é de 5, não é de 20. A gente tem só no Brasil 7 mil portais. Tá. Então eu tenho todos, desde os maiores, você fala, putz, preciso fazer uma publicação no G1, Tier 1, exatamente, Exame, Valor Econômico, Forbes, R7, G1, Lance, onde você quiser, portais intermediários, portais menores e portais de nicho, né? Então a gente atende todas as camadas. E de uma forma rápida e prática, porque eu tenho a plataforma, na plataforma você tenha acesso a esses 7 mil portais. Na verdade, você tem até os 80 mil, tá? Porque você tem um mundo ali. Não vou falar mundo, mas 63 países por enquanto, né? E você consegue ter acesso a esses portais. Você consegue saber qual é o preço, qual é o tráfego que esse portal tem, qual a autoridade de domínio, autoridade de página, né? Te mostro alguns exemplos de publicação. Então, você já vê com alguma publicação nossa que já saiu naquele portal, você consegue ver um exemplo e tudo mais. Então, a plataforma está bem redonda, a gente está ampliando com outras coisas de IA e tudo mais. A plataforma é legal pra caramba. Eu já conseguiu ver a experiência. É legal pra caramba. E aí a gente está evoluindo. Então, estamos incluindo agora alguns aspectos de IA e tudo mais, né? Por exemplo, para facilitar uma busca, de repente eu pego o cliente que fala assim, cara, eu sou aqui da região de Mogi das Cruzes. Tem algum portal aqui que é melhor para mim? Puta, aí você vai ter um botãozinho de IA lá, você vai quais os melhores portais para quem é anunciante de Mogi das Cruzes? Ela vai traz para você. Agora tem. É quase uma DSP. Tá saindo. É quase uma DSP. É quase uma DSP. De publishers. Isso, né? Exatamente. Então a gente está e quando o cliente compra, Pércio, compra essa inserção, porque ele está comprando uma inserção, né, basicamente. Isso, uma publicação. Uma publicação. Ela é garantida porque Legal. Se o publisher não aceitar, por exemplo, que em alguns casos o PR acontece, né? Distribuiu lá para o release, sei lá, se não saiu, como é que funciona? Boa pergunta. Não, legal, cara. Funciona o seguinte. Então, esse é um diferencial nosso. Por quê? Porque como a gente conecta essas duas pontas, então uma das coisas que a gente faz é já fazer uma pré-análise do conteúdo a ser publicado. Então, se tem alguma palavra que a gente já sabe que o veículo vai estranhar, ou uma colocação que não está legal... E essa análise é humana? Análise humana, tem que ser humana, né? Então, a gente olha para ver se o contexto está de acordo. Por exemplo, como é conteúdo publicitário, você não pode se autoproclamar, por exemplo, eu sou o melhor vendedor de... cachorro quente do Brasil. Melhor do mundo. O melhor do mundo. Ele falou, tá, mas quem falou isso? É um conteúdo jornalístico, né? Exatamente. Tem uma curadoria, a gente faz essa curadoria, estando ok.
Aí sim que a gente dispara para o provedor. Que ainda tem análise deles, tá? Sim. Obviamente, a grande parte que já tem um relacionamento com a gente, já confia e já dispara, mas quando você pega os grandes publishers, eles têm uma curadoria mais parruda ali, e às vezes chega a voltar, olha, fala para o seu cliente se pode mudar esse termo aqui, muda isso aqui e tal, pode ajustar isso aqui. Aí é o processo normal, a gente volta com o parceiro, Então, seja mesmo agência que ou cliente, exista a e plataforma, ajusta. mesmo que exista a plataforma self-service, você tem um serviço, uma Tem um camada de serviço. serviço embutida ali. Tem. Né? Um white glove, basicamente, que é, olha, não é só programática. Não, né? não. Eu vou lá e compro e vai ser inserido e etc. Você tem pessoas ali que vão fazer ainda parte desse relacionamento. Tem. E tem a parte de... Assim, a gente está automatizando muita coisa, né? Então, o que pode ser automatizado? Por exemplo, se você fez um pedido, putz, chegou para a gente já te retorna falando, cara, legal, já está em análise. Putz, publicamos. Saiu a publicação, a gente levou e falou, cara, chegou a publicação para você aqui, ó, confere aí, ó, que legal o link. Quando a gente pega parceiros que fazem publicação em escala, né, de repente estão fazendo algum evento, lançando um produto, um serviço, alguma coisa, então a gente faz uma campanha em 10, 20, 50 portais, depois a gente tem um reporte com todos os portais, mostrando onde saiu, como saiu, o tráfego. É como se fosse um clipping ali, só que dele, né? Das publicações dele. Então tem essa camada de... Eu tenho mais uma dúvida sobre o... Posso explorar, presidente? Por favor. Existe no mercado os divulgadores de notícia. Certo. Né? E esses divulgadores de notícia, alguns deles você paga, ou a agência ou o cliente paga um preço fixo, e ele coloca ali os portais tier A ou não, que ele vai publicar, e aí o preço sobe ou desce, e a quantidade de publicações. Na Backlinks Global, vocês, pelo que eu entendi, o custo é por publicação em portais. Se você escolhe portais muito caros, eu lembro que uma vez você inclusive me mostrou preços de uma publicação num portal tier A era um preço altíssimo. Né? Sim. Uma publicação. Né? Em portais que não são tier A, mais localizados, era bem baixinho o preço, e aí você podia até criar uma estratégia de ter uma cobertura maior, porque você podia publicar em vários portais, porque o preço era baixinho. Isso. Você, na Backlinks, então, você cobra por publicação, dá essa assistência, o que é diferente do divulgador de notícia, que eu compro lá uma mensalidade e ele vai publicando, né? E tem um problema, eu já tive experiência com o divulgador de notícia, que é assim, o ranking é 0, né? Não mexeu nada no ponteiro. Esses divulgadores têm uma situação que é o seguinte, qual que é o diferencial? Não vou falar dele, vou falar do nosso lado. Tá. Qual que é o nosso lado diferente desses caras? A gente faz uma curadoria do conteúdo para não ter o vai e vem, então a gente já ajusta antes, e a gente te capacita e esclarece a parte de informação que muitas vezes você não sabe. Então tem divulgador que fala assim, olha, você pode sair em determinados sites, mas é o pode sair. E aí você se frustra porque você fala, mas não saiu nenhum do que eu esperava. Saiu nos portais que eu nem imaginava, que eu não queria esse, eu queria outro. Então você já começa um conflito ali. O nosso não é um self-service, você define aonde você quer e aonde cabe no seu bolso. Se você fala assim, cara, mas olha, eu quero sair, mas eu não sei o que é melhor para mim. A gente ajuda com isso. Então a gente fala assim, cara, qual que é o seu negócio? O que você quer? O que você quer publicar? O que você quer anunciar? É um lançamento? É um produto novo? É simplesmente mostrar que a empresa... Um informe publicitário mostrar que a empresa está crescendo? Não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente dá uma ajuda para esse cliente ou para o parceiro, a agência parceira, para falar, olha, então a gente indica esse portal. Vou dar exemplo de estratégia. Você pega o mercado de... Posso falar algum segmento de mercado? Pode. Forte. Vou falar o segmento de mercado de bet, por exemplo. É um mercado que está super em alta aqui no Brasil. Mídia, né? Esses caras, né? Então, eles compram muito. Por quê? Porque, basicamente, produto é digital. Então, os caras estão lá no digital. No digital, você faz o quê? Rede social, performance. Esse é o core dos caras. Só que o custo do bid está ficando mais caro. Sim. Vocês acompanham isso bem e vem crescendo nos últimos anos. Porque satura, né? E o governo está mordendo também a parcelinha dele ali. Então, o que acontece? O custo vai ficando mais caro e eles perceberam que o conteúdo
ele te ajuda, e aí entra aquela parte das IAs, que a gente pode explorar um pouquinho mais, mas ele ajuda a sua presença, a fazer o awareness da marca, o awareness do seu produto, do seu serviço, de qualquer coisa ali, né? Mas para o mercado de bet especificamente, quando eles estão olhando as palavras-chave ali, a briga é muito grande, e se você tem conteúdo, você consegue garantir uma presença orgânica maior, o que faz com que o seu ROAS fique melhor, e melhor o seu ROI no final. Entendeu? Então, basicamente, eles fazem uma mescla. Quando você falou lá dos portais caros, esses caras, se você pegar as bets que são as greens, as regulares aqui do Brasil, mas mais ou menos umas 100 e poucas bets, esses caras estão em tudo, né? Tá na Globo, tá na TV, na rádio, portais, estão em tudo. Mas eles vão fazer um balance disso, eles vão colocar conteúdo, eles colocam conteúdo com a gente em grandes portais, vão pagar caro às vezes para ter uma presença ali e tudo mais, seguindo as regras e diretrizes dos portais que aceitam a publicação de conteúdo de bet, ok? E, ao mesmo tempo, eles também usam uma estratégia de pegar portais menores, portais pequenos, nichados, para pagar capilaridade, para furar bolha. Porque se eu faço só propaganda num site esportivo, eu estou pegando somente quem acessa site esportivo. Mas, e se eu quiser pegar outros clientes? Onde que eu vou? Então, eles começam a fazer isso. E aí, eles fazem uma mescla. Em alguns momentos, só sites com autoridade de domínio muito alta. Em alguns momentos, só tiro de canhão. Em alguns momentos, eles vão mesclando. E essa estratégia a gente tem percebido também para outros segmentos de negócio. Pércio, só mais uma curiosidade. Dá uma ideia para a audiência, para a gente, porque eu também tinha essa curiosidade, mas eu acabei vendo isso na tua plataforma, de preço de um portalzinho pequenininho desse, valor mesmo em reais, e de um portal Tier A, não precisa dizer qual portal, se quiser dizer, pode dizer também, quanto que é, para a audiência ter ideia do preço para uma publicação num portal desse Tier A e de um portalzinho pequenininho. Eu não vou falar nomes, mas vou dar a ordem de grandeza de preço, acho que fica melhor para não ser injusto ali. Mas se você pega portais pequenininhos, então hoje na plataforma acho que eu tenho portais de R$200 que você faz a publicação. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta anterior, que você falou assim, fica muito tempo a publicação, então eu já pego esse gancho para responder agora. Você tem portais. Eu tenho portais na plataforma que chega a 70, 80, até 100 mil reais para você fazer uma publicação no portal. Agora, na média, o portal ele nos dá as garantias de pelo menos um ano de matéria publicada ficar lá no site. Quando a gente pega os portais que são os mais conhecidos do mercado e tudo mais, isso aí, assim... É ad eterno. Fica lá. Eu já peguei matérias nossas 4 anos atrás, 5 anos está lá. Esses portais que são maiores, eles têm uma estrutura maior, um data lake ali, data center para guardar as informações e tudo mais, então eles mantêm, né? E isso é muito legal, porque você vê que faz diferença. Né? Isso entra como um publi editorial no portal ou ele entra na área editorial mesmo? Boa pergunta também, Lucas. Isso é bem legal, que é outro diferencial nosso. A nossa negociação, a gente acaba negociando muito com alguns portais e a gente tem um modelo nosso de compra, vamos dizer assim, como se fosse uma compra de atacado ali. Então, eu consigo ter um preço melhor. Às vezes, eu estou vendendo no mesmo preço que o próprio mercado e às vezes estou vendendo até mais barato do que o próprio player, né? Do que ele vende para o mercado. As matérias, em 90% da nossa base, ela entra como uma publicação de conteúdo mesmo, assinado por jornalista. Quando você pega alguns players de mercado, eles não aceitam isso, e aí a gente tem isso em contrato, e aí ele vem com uma que nós chamamos de tag. E essa tag a gente informa na plataforma. Então, quando você vai comprar o portal, na minha plataforma eu já mostro se aquele portal tem tag ou se não tem tag. E o que é tag? Às vezes ele fala informe publicitário ou trabalho de imprensa, mas ele coloca uma tagzinha pequenininha informando que aquilo é um conteúdo diferenciado ali. Isso é bem legal, porque os divulgadores de notícia que eu já vi, você caía numa área que era totalmente assim, divulgação da notícia, muito pouca credibilidade. Porque ficava claro pro leitor que não foi uma matéria assinada por um jornalista, foi Pagaram, não sei nem se chamar publi editorial, porque não é. É uma notícia divulgada ali. Assim, eu particularmente nem vejo muito problema nisso. Porque se você está com conteúdo, o que importa é o conteúdo que você está publicando. Não, isso está acordado, mas em comparação ao que você está trazendo, uma entrega inferior, né? Assim, aí vai do bolso de cada um. Do bolso de cada um. E também, vamos entender assim, tem um lado, agora olhando pelo publisher, né? Então, os publishers que são esses maiores,
Imagina, eles têm um baita time de jornalistas que já estão indo atrás das matérias, que já estão, eu tenho por categoria, por segmento, esporte, lazer, turismo, entretenimento, política. Então, eu já tenho os jornalistas, já tenho lá. O que eles fazem? Imagina que ele tem um inventário, já tem os jornalistas cobrindo as matérias e tudo mais, só que sobra uma parte daquele inventário que aí entra eu. Ou outros players do mercado que a gente entra para complementar aquela parte do inventário. Então, eu estou ali vendendo lá o espaço para publicação de conteúdo para encaixar justamente naquela parte do inventário que ele disponibilizou. Muito bom. Me diga uma coisa, a gente já falou, Hero e Backlinks Global, de alguns casos de aplicação para clientes nossos e tal, e muitas vezes casado com PR, né? Porque objetivos distintos. A gente falou de PR como um suporte para a realização, por exemplo, de um evento, e aí a gente tem, né, uma infinidade de serviços diferentes da Backlink Global. Me fala um pouquinho sobre casos de sucesso, o que você tem, o que vocês fizeram para a gente se inspirar, para os associados entenderem como colocar na prática isso, e aí como que isso pode ajudar tanto nos buscadores quanto nas IAs? Cara, tem, assim, pegadinha, né? Faz as pegadinhas, certeza. Isso não case de sucesso aí, vamos lá. Não, mas não tá no roteiro. Não estava no roteiro. Eu procurei exatamente o que não tivesse. Vou pegar ele ali. Não, legal. Mas, por exemplo, quer ver? Teve um caso interessante que a gente fez, que foi da Pluxee. Não sei se vocês conhecem a Pluxee, que é cartão de benefícios e tal. Então... Igual o Flash... Isso, igual o Flash e tal. Na verdade, a Pluxee ela era uma outra empresa e ela estava se reposicionando no mercado. Então, ela estava usando uma linguagem diferenciada, uma coisa mais jovem, né, uma linguagem de público mais jovem, tudo mais, se reposicionando tanto do name da empresa, quanto o público-alvo e tudo mais. Então, foi uma campanha de alguns países, né? Então, não foi só em um mercado, foi de 4, 5 países do mercado Latam. Então, isso foi legal por quê? Porque é uma forma de posicionamento da empresa. Então, ela aparecer para o mercado, se posicionar, mostrar que teve uma mudança de marca. Eu posso pegar... vou dar alguns nomes conhecidos que é mais fácil, mas se eu pegar, por exemplo, Smart Fit já fez com a gente também, campanhas para o mercado Latam. Ou seja, cresceu muito o mercado Brasil, começou a ir para o mercado Latam, então ela começou a fazer publicações para mostrar esse crescimento, mostrar que a empresa estava chegando naqueles mercados e tudo mais. Então, a mesma coisa aconteceu com o Nubank, que a gente já chegou a pegar. Agora, você fala, mas você só faz empresa grande? Não, a gente faz empresas pequenas também, cara. E a gente faz para a gente também, né? Então, se você pegar um caso recente nosso, a gente acabou de fechar a parceria com o pessoal do Acelera Aí. Não sei se vocês conhecem, o pessoal do Acelera Aí e tal. De influenciadores. Por quê? Porque eles viram que tinha uma sinergia muito grande. Do mesmo jeito que eles democratizam o acesso das pequenas empresas, dos pequenos negócios aos influenciadores, eles falaram, e a gente está fazendo isso com os publishers, tem um match ali de negócio e a gente está indo para o mercado junto. Na verdade, não é nem os influenciadores, né? São atores, artistas, né? Artistas, são os artistas, E aí, então, um negócio bem bacana. E aí, se você procurar... Tem uma matéria nossa falando dessa parceria, por exemplo, da nossa com a Acelera Aí. Então, tem N coisa. Eu posso pegar bets, que são as maiores, que vão olhar para... vou dar um exemplo de uma empresa pequena, tá? Acho que é legal. Imagina o seguinte, quando você... no caso da bet, mas pode ser qualquer empresa que acabou de criar um site. Se tiver uma bet aí que está precisando de uma agência, eu tô querendo. Eu te indico. Um monte de gente fala, não atendo bet, né? Eu amo bet. Não jogo nada, mas eu quero. Onde está o dinheiro? Vambora. Exatamente. Mas, o mercado é muito grande, tá? Então, assim... quando a gente olha para o mercado green, que eles falam, que são as bets regulares, são 100 e poucas bets, tá? Mas a última vez que eu vi um número conversando com colegas do mercado, a gente teve a Bet Sigma, que foi o maior evento da América Latina, que aconteceu 1 ou 2 semanas atrás, tem umas 5 mil bets no Brasil. Caraca. É muita bet. Só que, infelizmente, estão no mercado grey. Sim. A gente fala, né? Então, elas não são regulares. Mas vou pegar um exemplo delas só para você entender. E na prática nem poderiam estar operando, né? Não poderiam estar operando. Mas como operam de fora, põe só o site em português, vai lá. Mas a gente pegou uma vez uma bet que era regular na época, né? Não estou falando de momento agora, quando ainda não tinha essas políticas, mas ela estava regular. Só que ela acabou de chegar. Se você acaba de chegar, você acaba de estruturar o seu website, obviamente, vocês são do mercado, vocês sabem que demora para você ranquear.
E a competição é grande, um monte de bet no mercado, ou seja, você tem, como qualquer mercado, se você vender esse pneu, é isso aí. Eu montei uma empresa agora, tem um monte de gente já vendendo, tem um monte de gente que já tem histórico, já está super ranqueado e tudo mais. Ele não pode esperar. Então, obviamente, esses caras tinham cash, ele vai fazer mídia paga, vai fazer presença em rede social, vai fazer campanha de ads, mas ele põe muito conteúdo para gerar tráfego orgânico e fazer com que ele cresça rapidamente no orgânico. Ele não espera a coisa acontecer na linha do tempo. Se ele for esperar na linha do tempo, ele acabou de fazer um site para ele ranquear no orgânico 6 meses, um ano, para ele começar a chegar em 20, 30. Com 3 meses de conteúdo, ele já está em 30. Ele já está na média do mercado. Entendeu? Então, esse é o poder do conteúdo para a mídia orgânica. Né? Então, você fazer um conteúdo, obviamente, estratégico, olhando os sites que têm autoridade de domínio bacana. Não precisa ser os mais altos, os mais caros. Você pode ser estratégico, você pode pincelar os melhores né? Desenho e aí entra Desenho totalmente dentro cresce. de uma técnica de SEO, né? Total. De Search Engine Optimization. Exato. E que leva a gente para falar de GEO. GEO. LEO, né? LEO. Esses dias eu falei com meu sócio sobre isso. Low. E aí eu falei de GEO, LEO, né? Que aí ele está falando de quê? De satélite de baixa órbita e tal. Eu falei assim, Caramba, cara. Porque né? Low Orbit. São as mesmas siglas, né? Basicamente. E tem muita sigla, hein? E já tem uma terceira. AIO. Isso, exatamente. Já tem uma terceira. Que é... Esse é teu sócio? Que a gente falou sobre isso. Nerd, não? Nerd. Eu nunca ia ligar um negócio satélite. Nem de é nerd. Mas o que eu ia dizer é... Essa técnica de Search Engine Optimization, ela ainda existe, ainda é válida. Isso não caiu em desuso nem nada, porque o hype costuma fazer isso, né? A galera acha que virou a página. Não, desliga tudo de SEO e não é por aí. A gente sabe que continua. E o Google, ele inclusive, né, um parênteses aqui também, ele inclusive está entre a cruz e a espada nesse negócio, porque o business dele é o search, a busca, e ele começa a trazer aqueles snippets, né, de resposta por AI na própria busca, mudou o formato, ele está tentando ainda ver o que Isso chama AI Overview. Exato, obrigado. E ele, inclusive, teve uma questão judicial. Eu comentei na Abrad sobre isso, inclusive numa matéria para o UOL, falando que a questão era, resumindo muito, né, o próprio Google está matando o tráfego da web. Né? Por quê? Porque ele está respondendo as perguntas, as queries dos usuários da busca com o IA. O cara não precisa se dar o trabalho de acessar o site e consumir aquele conteúdo, porque a AI já vai responder para ele. Né? Então, isso na busca do Google. Eu não estou nem falando de ChatGPT, Perplexity e Claude, etc. Estou falando só da busca de Google, que já mostra ali o snippet de AI, né? A AI Overview. E aí ele está redefinindo isso. Então, assim, existe essa disputa, né? Ou sei lá, essa coisa de... Eu continuo fazendo SEO, que é o business que a Backlink está suportando, né? Mas existe um outro business que é de otimização para AI generativa, né? Que conecta da mesma forma, mas antes de chegar nisso aí, eu vou dar um passo para trás para explicar o seguinte. Quando a gente compara o que era o SEO e compara o que hoje eles estão chamando, né, do GEO, do AIO, tal, ou do N siglas, a gente pode né? convencionar alguma? Chamar isso de quê? Otimização para quê? É para as IAs, né? É uma otimização para IA. Mas, basicamente, eu vou dar uma opinião muito particular minha, mas o que eu vejo é o seguinte. O que vem acontecendo é mudança de comportamento. Então, a gente tinha um trabalho que era feito de SEO, se eu pegar 10 anos atrás, um pouquinho mais, vamos pegar 2015, 2016 ali, você tinha as agências, elas faziam campanha de performance e sempre fazia campanha de SEO, que era super bem indicado. O cara que sempre trabalhou com SEO, hoje ele está muito bem, obrigado, porque ele já vinha fazendo, já vinha plantando o que ele está colhendo hoje. O que acontece é que nesse intervalo de tempo, aconteceu um negocinho chamado pandemia. Quando aconteceu isso, todo mundo começou a olhar para marketing de performance. Esqueceram o brand, esqueceram o posicionamento e começou a focar em performance. Por quê? Porque o cara queria resultado rápido, vender na internet. Eu lembro que, assim, tinha projetos, nessa época eu estava no Google, tinha projetos que ficavam embarcados lá 6 meses, o cara não atendia, não queria tocar, tal. Do dia para a noite, o cara desesperado, preciso pôr meu projeto no ar para amanhã. E você fala, agora a gente está na fila. Porque, cara, era todo mundo querendo fazer, né? Então, assim, virou uma loucura. Você e todo mundo, lindão. Cara, ficou uma loucura. Mas
Aonde eu quero chegar? Agora ficou mais caro. E agora ficou mais caro. Você tinha um comportamento que já era usual. Aí mudou o comportamento. Ficou todo mundo focado muito em performance. Só olhando performance. Talvez vocês como agências também, e acompanhando as agências, podem até perceber. Foi aonde começou a valorizar muito mais o vídeo começou a subir e tudo mais. Aí vamos pegar o seguinte. Então, estou falando de 2015 ali, né, tal, 10 anos atrás. Passados 5 anos, a gente vem para a pandemia, tem essa mudança de comportamento de mídia, né? As pessoas investindo muito mais em mídia performance. E, tecnicamente, para quem é mais nerd e tudo mais, começa a surgir o assunto de LLM, né? ChatGPT timidamente aparecendo ali, mas o cara nem sabia nessa época disso, era só quem era da época, os nerds ali e tal, tudo mais. E aí você chega 5 anos depois, 2025, ano passado, né? Então, primeira leva de 2015 a 2020, 2020 a 2025. Você tem uma mudança total de comportamento, as pessoas fazendo buscas nas LLMs, porque não é ChatGPT, você tem o Grok, você tem o DeepSeek, você tem o Perplexity, você tem o Gemini e tudo mais. Quando a gente olha especificamente para o Google, olha o que aconteceu. Em 2015, 96% das buscas, Google. Brasil. Ou seja, os caras nadavam de olho fechado e de costa ainda. Pandemia, 2020, caiu de 96% para 94% das buscas. Perderam 2 pontos percentuais. É muito para o mercado já. Sim. Mas porque as pessoas em casa começam a usar outros tipos de coisa, começou a surgir TikTok, começa a fazer busca no YouTube, começa a fazer busca em outros aplicativos e tudo mais. Durante muito tempo. Perdeu. O segundo mecanismo de busca, né? Sim, muito tempo. Perdeu 2 pontos percentuais ali. Quando a gente sai de 2020 para 2025, o Google perdeu 10 pontos percentuais, saiu de 94% para 84% das buscas. É desesperador. Você está perdendo vermelho. 10%, alerta vermelho total. 10% de share de mercado foi para outra galera. E aí você começa a perceber que, na verdade, quando começou, em 2022, começou a aparecer mais o ChatGPT para nós, seres normais, vamos dizer assim, que não era só a galera técnica, o que era falado? Eu já estava ali na Tuned trabalhando com tecnologia, era muito conversado o seguinte, o ChatGPT é uma coisa mais para cara nerd, é mais para galera técnica de programação, é só esses caras que vão usar. Cara, em um ano o negócio mudou e falou assim, não, é o seguinte, aqui é para esses caras técnicos, mas é que o jovem se adapta mais. E o jovem gosta disso, mas também é modinha e tudo mais. Aí veio 2024, cara... Aí não é mais só jovem, porque é todo mundo. Aí começou assim, mas é que o pessoal mais velho começou a entender que para que eu vou no Google para buscar uma palavra que vai me trazer 10 links para eu ter que abrir cada link, estudar, ler e tudo mais, sendo que o ChatGPT já fez o resumo e trouxe a informação. Eu não estou questionando se isso é bom ou se é ruim, tá? Porque também tem um lado que, particularmente, eu não gosto tanto assim, porque ele está enviesando a resposta e já está falando para mim que o que é bom é essa água aqui, ó. E a própria origem... Eu não sei se é bom. E a própria informação ali no próprio site ajuda a enviesar ele, porque as pessoas já, ao mesmo tempo, aprenderam a manipular um pouco as LLMs com o próprio conteúdo do site. Mas tem um detalhe importante aí, Pércio, nessa timeline que você está fazendo, do lançamento do ChatGPT até hoje. Muita coisa evoluiu muito rápido. Muito. Né? A adoção do ChatGPT é aquela curva vertical, né? 1 bilhão de usuários em um espaço curtinho de tempo. Né? Exponencial. Exponencial total. Muito mais do que qualquer outro serviço já aconteceu. Mas ele tinha um corte temporal. Todo treinamento, todo pre-training dessas LLMs, ela tem uma data. Ele é pré-treinado e no caso do ChatGPT, era até outubro do ano anterior e tal. Então, você tinha um gap de informação de mais de um ano em que ele não conhecia aquela informação. Você perguntava sobre alguma coisa depois daquele corte do treinamento dele, do pre-training, ele não sabia te responder, porque ele não tinha aquele dado, ele era até tal data. E isso evoluiu hoje porque você não conseguia fazer uma busca numa LLM porque ele não tinha informação. Ele não tinha informação atualizada em tempo real. Você não tinha tempo real. Hoje, você tem essa informação atualizada em tempo real, porque as LLMs têm a capacidade de buscar em tempo real na internet, na web, navegar nos sites, fazer o scraping, trazer a informação, processar aquilo e te dar a resposta. Então, eu acho que essa mudança que habilitou essa mudança de comportamento. É uma evolução técnica que habilitou essa mudança de comportamento. Ao mesmo tempo que o Google trouxe esse AI Overview ali no próprio Google. E eu acho que, a minha opinião ainda vai mais além. Eu acho que é uma mistura dos dois. Por quê? Porque não é só o comportamento
das pessoas que começaram a gostar do modelo e, ao mesmo tempo, forçou o mercado, porque o GPT ele tinha o modelo dele de trabalhar, que era isso aqui, faz o produto, trabalha com um ano de antecedência, de teste e tudo mais, vai funcionando. Só que aí chega a concorrência. Aí quando esses caras chegaram, eles mudaram. Aí falaram assim, não, o meu não precisa ser assim. Não, o meu eu vou trazer mais atual. Aí vem o Perplexity, Claro, vem o Perplexity outro. foi o primeiro Foi a o fazer primeiro. isso, Então, inclusive. aí o cara fala, peraí, porque aí se o outro tá fazendo e eu não tô, a galera tá migrando para lá. E aí hoje você tem 10, 15 IAs ali, fácil de você analisar. Todas cada hoje uma têm vai capacidade ser... de navegar na web e Isso. te dar respostas em tempo real, né? E cada uma, eu não sou especialista de IA, mas conversando e conhecendo a galera, cada uma tem a sua peculiaridade, uma é melhor para uma coisa, outra é melhor para outra e tudo mais. Mas para mim é a conjunção desses fatores. Você vai criando mercados, né? Na faculdade eu aprendi o seguinte, a tecnologia ela surge, ela evolui para resolver os problemas que ela mesma cria. Então, você hoje tem o quê? O modelo padrão de... Primeiro é o seguinte, bem rápido. Você tem uma estrutura de modelos de linguagem, o próprio nome, né? Large Language Models. É um modelo de linguagem. Então, a própria IA, como a gente chama, ela tem as suas redes neurais se conectam, mas ela está basicamente trabalhando em cima de linguagem, em cima de palavras, em cima de... Então, como a gente se comunica, né? É a linguagem. E independente do idioma, é linguagem. Né? Língua é uma coisa, linguagem é outra. A partir disso, você entra numa interpretação desses modelos, que é a base de conhecimento deles, né? Tanto Perplexity quanto ChatGPT, eles começam Perdi a linha de raciocínio do que eu ia dizer. A gente estava falando da busca. Sim. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Ia falar da busca, perdi. Não tem problema, a gente... Da linguagem, aí da objetivo disso. Não, a gente estava falando antes do... Eu falei da linha do tempo ali, como é que a IA chegou hoje, a gente tem várias IAs, cada uma tem o seu modelo de aprendizado. Perdi. Tinha algum colocar coisa... Daqui a pouco eu lembro. Mas vamos continuar, daqui a pouco eu lembro. Eu ia falar da... Esqueci. Pensa pouco rápido. Tecnicamente, isso é o termo técnico para isso, deu tilt. Tô dormindo pouco. Não, mas é muito bacana, é isso aí, essa evolução, né, Lucas? Olha, eu quero falar aqui sobre a Associação Brasileira de Startups, certo? Tá. Você é colunista e mentor de startups. Isso. Aí outra vertente, né? Ali. Outro viés seu, cara multifacetado. Então, fala um pouquinho pra gente disso. Tem um livro, né? A Máquina do Tempo, com Joel J. Uou! Não, são coisas assim. Essas coisas vão acontecendo, né? Não é nada programado. Foi super bacana de ter sido convidado pela ABS para ser colunista lá. Então, acho que foi um movimento legal. Dali surgiu a oportunidade de começar, então a gente ingressou nesse movimento agora da turma de 2026 para ser mentor de startups lá. Então a gente chega todo um processo da ABS, né, de seleção, onde eles analisam o nosso perfil, depois pegam o perfil das startups que estão ingressas lá no programa, fazem um match do que o cara está buscando com o perfil do mentor, e aí a gente começa a fazer essa atividade com eles. Então, acho que é super bacana, é um negócio que eu tô gostando, tô achando legal isso. Já tinha participado de outras coisas, já fui sócio de startup, já ajudei startups de amigos ali também e tal. Então, acho muito legal. Tem desafios, porque... às vezes você pega coisas de outro mundo ali, de outro segmento que não faz parte do seu dia a dia e tudo mais. O universo de startups é fascinante. É muito legal. Diferente. E assim, eu já tive a oportunidade de ver muita coisa legal, coisa que eu falei, poxa, que sacanagem e tal, que não é tão legal assim que o mercado faz com as startups, enfim. Então, são aprendizados que a gente vai coletando e aí vai aprendendo. O mais legal é saber que nesse já modelo uma startup que você falou, que merda de startup. Não, meu amigo, vamos mudar esse negócio aqui, ó. Não, mas eu já fui investidor de uma startup que não vingou.
E aí, inclusive, falei com esse meu ex-sócio esses dias e a gente falou assim, poxa, cara, será que era o time naquela época? Será que hoje, por exemplo, o time do mercado seria outro e a gente conseguiria tal? Então, era um business que a gente fez até um burburinho na época, porque era uma startup, era uma tecnologia que incentivava o marketing boca a boca. Né? Tá. E aí tinha a recompensa. Em vez de você pegar o budget e direcionar para um marketing específico de alguma plataforma ou de algum canal, enfim, você pega aquele marketing e faz, eu vou estimular o boca a boca. E você fazia isso através de uma plataforma que as pessoas vão recomendando para o outro e cada vez ela ia acumulando um member get member, que ele ia acumulando e depois sacava um benefício em cash e tudo mais. Foi super legal na época, mas acabou não vingando, né? Então tem isso, né? Tem o lado que às vezes você pode ou não tracionar, ou o mercado não se adaptou, né? Ou a gente mesmo, que às vezes pensa num negócio, mas estamos à frente do mercado. Uma vez eu li uma história de um cara que o modelo que foi montado da Netflix, ele tinha montado isso nos anos 80. Ele pensou isso nos anos 80. Sim. Mas você não tem internet nos anos 80 com capacidade para fazer aquilo. Então, o projeto dele, que ele mostrou, provou com documentos que ele tinha aquela ideia lá, mas não foi para frente, porque não tinha como ir para frente naquela época. Sim. Então, olha que legal. Às vezes você vê isso. Muita visão do que está sendo construído hoje já foi plantada lá atrás, só que a IA está habilitando agora. E a IA está habilitando, ganhando escala e processando. Então, esse é o lado bom da IA. Exato. Cara, até quando a gente fala de IA, tem aquele desespero, né? Pô, a IA vai pegar meu negócio, né? Ou vai acabar com as agências. Eu já vi muito isso também falando. E tudo depende, né? Depende de que lado que você tá, né? Não é que não vai acabar com as agências. Eu acho que vai acabar com o modelo de negócio que tem hoje. Essa é uma discussão que também... Que vai profunda. Ele adora. É profundo. Se for pensar, tem muita coisa, não concordo. Tem dúvida. Não é que vai acabar, mas o modelo existe, o modelo de negócio hoje... Você tem que estar adaptado, né? Se não adaptar... E quando a gente traz para o modelo de negócio de IA, né, desse serviço que hoje a Backlinks está trazendo para o mercado, muito olhando isso. Então, a gente fala assim, cara, hoje... anos atrás, você tinha que estar presente no Google. Você não podia estar fora do negócio. Senão você não existe, né? Hoje você tem que estar presente para as IAs. Você não pode ficar fora. Por quê? Porque as pessoas, mudança de comportamento, lembra? 2015, 2020, 2025... Lembrei que eu ia falar. Segura aí. E aí a mudança de comportamento faz o quê? Você tem que se adaptar ao negócio. Hoje, você tem que aparecer para as IAs. E aí que é a parte da Backlinks com a parte de publicação de conteúdos em portais de autoridade de domínio, que faça com que a IA leia aquele conteúdo e comece a indexar e falar, putz, esse cara existe. Isso aí. Vamos lá, vamos trazer essas informações. Então, é aí que a gente conecta a parte, vamos dizer assim, da publicação de conteúdo com as IAs hoje. Sim. Mas só para não perder o que eu ia falar, era o seguinte. Ele puxou o assunto e me fez lembrar, e vou falar logo para... A gente estava falando de modelo de linguagem, etc. E a linguagem. O padrão hoje que as AIs estão se comunicando, vamos dizer assim, com os humanos, é através daquele formato de arquivo Markdown. Né? Que é um formato de arquivo de texto pra caramba. Né? Não é nenhum tipo de código HTML, nem linguagem de programação, é Markdown. É texto puro, que é formatado lá com alguns signifiers que dão lá um negrito, um itálico, um destaque. Então é um grande arquivo de texto que as AIs estão lendo e... Quando eu disse que a tecnologia ela evolui para resolver um problema que ela mesma criou, cara, arquivos Markdown, eles já existem há décadas. Ele não é nada novo. Só que estão surgindo serviços que transformam o teu site não estruturado ou todo bagunçado, se é que a gente pode dizer assim, em HTML para arquivos Markdown, para que as AIs possam ler aquele arquivo Markdown, que não é o HTML nem nada, e usar esse conteúdo para responder as perguntas. Identificado, né? Identificado. Então, é um trabalho que também precisa ser feito para DO, LO, o que quer que a gente queira chamar de otimização. Para você aparecer para as IAs. Primeiro, ela precisa conseguir ler o teu site. Né? Então, eu dividiria o seguinte. Hoje, o que a gente faz para ajudar o cliente, a gente tem criando essa estrutura nova dentro da Backlinks, que vai ser um produto que vai virar talvez uma outra empresa, que é o IA 360 Tracker, que a gente está chamando, tá? Em primeira mão, hein? Em primeira mão para vocês. Aí, ó. Lucas, você que é bom nisso, chama a audiência para prestar atenção nessa... Mas se liga. Mas basicamente, o que a gente está olhando? A gente está olhando para as duas vertentes, o on-page e o off-page. O on-page, tudo que está dentro da sua casa.
parte de conteúdo do site, se ele está indexável ou não, está sendo rastreável, o robô TXT está lá passando, enfim, toda aquela parte técnica do seu site. Para quem manja de SEO, é isso. explicações. E o cara que trabalha com SEO, agora ele volta a ser valorizado, porque antigamente era o gestor de tráfego, era o cara, e ele estava ali meio de lado, agora esse cara voltou a ser protagonista. Então a parte de conteúdo é muito boa para isso, né? E aí eu estou olhando a estrutura do site, então tem estrutura, desde o H1, H2, a parte de conteúdo. Se você tem blog, por exemplo, e o blog com as palavras-chave atuando em cima dos conteúdos que são importantes para o seu negócio e tudo mais. E aí você vai para o off-page. O off-page não está no seu controle direto, mas ele está no indireto. Aí entra a publicação, a publicação de backlinks, de conteúdo que você pode fazer com a backlinks ou com qualquer outro player que você achar, ou diretamente, se você quiser. Mas o importante é, para as IAs, elas também estão olhando isso. Sim. Então, ela está olhando se aquele conteúdo foi publicado por quem? Exato. Quando? Aonde? Né? Foi um conteúdo bem feito? Está bem explicado? Quer ver? Uma coisa que a gente falou até no Talks da Brad, hoje você fazer, por exemplo, comparativo de produto. Quando eu comparo um celular com outro, por exemplo, e estou falando tecnicamente deles, dando um exemplo aqui, a IA, ela lê muito bem isso, esses comparativos. Então, isso é uma forma, por exemplo, de você trabalhar para você aparecer melhor na IA. Né? Então, trabalhar a parte de indexação das palavras-chave, tem algumas outras coisas, por exemplo, você está presente no Wikipedia, no Reddit ali, também são fontes de tráfego. A primeira fonte de tráfego de conhecimento para as LLMs é o Reddit. É o Reddit. Mas o mais legal é que você fala o seguinte, o Reddit é comunidade, pessoas. As pessoas, no final, você depende de pessoas que vão falar, estão validando aquilo, se aquilo lá é ou não. Onde as pessoas buscam informação? Na própria internet. E aí, aquele negócio, não tem o fato ou fake lá que tem na coisa? É justamente isso. Você fala assim, peraí, essa informação que eu estou consumindo no fofocas.com ou estou consumindo num portal de notícias genuíno, né? Que é consolidado, que está não sei quantos anos no mercado, que traz informação verdadeira e tudo mais, que faz a curadoria, que o jornalista fala, você entendeu? Então, é aí que está o diferencial, né? Então, hoje, quando você vai pensar em conteúdo, você tem que olhar para os dois lados. Você tem que olhar dentro de casa, mas tem que olhar fora de casa também. Sim. Quer dizer, você pode estar com a sua casa super arrumada, mas se você falando de você mesmo, não é uma boa referência, né? Para o mercado. Porque você está falando de você. Agora, se o mercado também está falando de você, aí é diferente. Sim. E agora, olhando do meu lado, cadê meu livro A Máquina do Tempo? Putz, A Máquina do Tempo, cara. Vai chegar no tempo certo. Mas só o seu. Essa aí foi boa, vocês combinaram isso aí. Não, mas isso aí foi uma coisa legal, cara. Porque eu estava participando de um clube de livro e tal, e nesse clube de livro surgiu a ideia do nosso grupo ali de escrever um livro. Então a gente ia escrever um livro e tudo mais, e aí isso aí uma pessoa que era da equipe do Joel pegou, levou para ele que a gente ia escrever esse livro, e aí ele veio para a conversa e falou, galera, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um livro aqui, vamos ampliar esse negócio, esse escopo e tudo mais. Então, ele ampliou o escopo para a gente conseguir bater o recorde de coautores, né? E aí, entramos no Guinness Book do Rex, foi super legal. E aí, foi uma coisa que ele encabeçou, né? Porque, obviamente, ele já tinha essa moral no mercado e tudo mais. Ele falou, vamos fazer e eu vou liderar essa frente para a gente fazer, então, bater esse recorde e fazer uma proposta de um livro que cada um conta ali uma história, né? Conta suas histórias. Autores? Cara, você lembra? São, assim, eu acho que dá mais ou menos uns 400 ou 500, cara. É muito animal. Cada um escreveu uma página, né? Caraca, exatamente. Fazer cada associado da Brad fazer um coautor de um livro. Aí, ó, fica a ideia. Fica a ideia aí. Desse negócio. Me inclua nessa. Não, mas foi super legal, foi super bacana isso aí. Aí a gente vai tendo essas vertentes aí, né, Lucão? Demais. Separa o meu ali, por favor. Pô, um prazer, cara. Tá bom. Legal demais, meus amigos. Então, para você... um conteúdo onde você pode entender como aplicar isso no teu negócio, para os teus clientes. Acho que a gente falou aqui sobre conteúdos riquíssimos, né? Obrigado, Pércio.
pela conversa, pelos insights. Legal, obrigado aí do convite, foi super bacana. Adorei esse bate-papo nosso. Que bom. Queria deixar só um insight pra galera que nós fizemos um Abrad Talks faz pouco tempo atrás, e nesse Abrad Talks foi um tema especial sobre como as agências podem surfar essa onda da IA com a parte de conteúdo. Legal. Então, quem quiser revisitar e pegar mais detalhes do que a gente falou aqui no final, tá o conteúdo lá na Abrad. Vamos deixar o link na descrição, É isso. né? Vamos. Já fica a responsabilidade aí pra turma. Vamos. Deixar o Hey, link Joyce! A nossa inteligência nada artificial. Nada artificial. Na verdade, essa é a Su. Vai ser a Su. Não. Você está entrando no meio do final do podcast. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigado. Você chamou ela, chamei né? e ela apareceu. Agora já apareceu. É inteligência nada artificial. Mas isso. é super inteligência. Super inteligência. Agora vai ter que dar um oi. Carlão, obrigado pelos comentários Obrigado, cara. e lapsos. Muita Os tiltios, coisa- os tiltios. Você imagina a Dormindo velocidade pouco, né, de pensamento desse cara. Meu. É. Obrigado você pela audiência. Se você quer seguir mais desse conteúdo, ativa o sininho, curta, compartilhe, mande para pessoas, amigos, outras agências, e para você que ainda não é associado da Abrad, vai ter um QR Code aqui em cima para você se associar, fazer parte do ecossistema que mais cresce nesse Brasil, meu amigo. Não perde tempo, venha e... That's not all, folks. Até a próxima. Valeu.